Olá, eu sou a Gislene Hoffer, a sua mentora de comunicação. Eu estou tão feliz de você estar comigo agora no módulo 3 e vamos seguir juntos até o final, combinado? Então vamos lá. No módulo anterior, nós falamos sobre o primeiro pilar da tríade da comunicação, que é o método de ensino dessa mentoria, que foi o eu, ou seja, você comunicador. Vimos a importância de ter uma identidade de comunicador bem definida, de aprendermos a ser originais, entendermos qual o nosso personal branding, ou seja, os atributos, as características da nossa marca pessoal e, claro, isso tudo amparado pelo seu perfil comportamental, né? Os perfis que todos nós temos, os 4, lembra? Dominante, influente, estável e conforme, mas 2 geralmente vão se destacar. E é importante ter esse autoconhecimento para que você consiga se comunicar respeitando o seu próprio perfil, a sua forma de comportar, de falar, de agir, para que assim você tenha naturalidade ao se expressar. E também para que possa lapidar, trabalhar aqueles pontos que são necessários, porque cada um de nós sempre podemos melhorar habilidades dentro do nosso perfil comportamental principal, ok? Então, revisão breve feita, vamos para esse módulo? Vamos falar agora então do pilar, o segundo pilar da tríade da comunicação, que é o outro. Então lembra que nós falamos do eu. O eu, ele comunica com o outro. E o eu e o outro vão sempre comunicar dentro de um contexto. E esse contexto, para que haja uma comunicação clara, eficiente, de resultados, sempre também temos que ter atenção a alguns aspectos. Lembra que são, por exemplo, a mensagem, que é o conteúdo e como ele é transmitido, através da linguagem, que pode ser verbal ou corporal. Lembram desses aspectos? Se o que eu estou falando para você ainda está um pouco confuso, eu sugiro então você pausar essa aula e voltar lá no módulo 1 para você não ter dúvidas e conseguir caminhar bem a partir daqui, combinado? Ok. Vamos lá então, módulo 3, pilar do outro. Pense no outro então como a sua audiência. Quem é que vai ver os seus vídeos? Quem é que vai ler os seus conteúdos? Ou ver os seus posts? Ou acompanhar o seu canal no YouTube? Ok? Então, quando eu disser outro aqui nesse caso, pense na sua audiência. Já percebeu que um telejornal, ele tem uma audiência, ele tem um público pelo qual ele produz um conteúdo. E por isso que eu trouxe aqui essa teoria do leitor modelo, do autor Humberto Eco. Esse pesquisador vai explicar o que é esse conceito do leitor modelo. É que quando alguém produz algum texto, seja ele literário, jornalístico, sempre essa pessoa que escreveu tem alguma intenção ao comunicar algo para aquela pessoa que vai ler. E além da intenção de comunicar determinada mensagem, esse escritor ou escritora, ou vamos trazer para o nosso contexto, né? Você que vai começar a ser criador, criadora de conteúdo digital, de vídeos, nós necessariamente não temos como, de forma muito exata e absoluta, saber para qual pessoa de fato o nosso conteúdo está chegando, se tratando de características, ou seja, quem é essa outra pessoa que está do lado da tela, me escutando, me ouvindo. É claro que hoje com as métricas, com várias análises de marketing digital, de peritos na área, nós conseguimos ter um resultado mais próximo da realidade. Mas ainda assim, nesse começo, quando a gente pensa um conteúdo, nós acabamos fazendo o que o autor explica, que é imaginar o leitor modelo, ou seja, ele fala de leitor, mas você pode pensar aí na sua audiência, a pessoa que vai assistir seu conteúdo, ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para identificar quem é a sua audiência, ou seja, quem é o outro com o qual você quer comunicar, é você imaginar, idealizar. E calma, isso não é vago, eu vou explicar para vocês com base na teoria, tá? Então, primeiro, você vai imaginar assim, vou dar um exemplo do meu doutorado. Hoje eu desenvolvo a minha tese, a minha pesquisa,
analisando como as colunistas da revista O Cruzeiro, na seção Assuntos Femininos, escreviam as colunas pensando nas leitoras, quais assuntos as leitoras teriam interesse em aprender, e também as leitoras, como lembra que eu falei que o eu e o outro não é estático, essa relação, a comunicação entre o eu e o outro, ela é constante e ela é fluida, e ela sempre está dentro de um contexto, ou seja, no meu caso, o contexto é a revista, que eu analiso, a seção Assuntos Femininos. E aí o eu, que é a colunista, a todo momento, a cada edição, fala para o outro, que é a leitora, assuntos que ela imagina, ou seja, que a criadora do texto imagina que é de interesse da leitora. Então é isso que no início nós vamos fazer ao criar vídeos e conteúdos para o digital. Então você vai pensar assim, a pessoa, esse outro com o qual eu quero comunicar, que vai me assistir, o que será que essa pessoa tem interesse em aprender? Será que quer aprender mais sobre a Bíblia, curiosidades teológicas? Ou ela precisa mesmo, essa pessoa, de uma mensagem de restauração das emoções, para curar as feridas, as tristezas? Ou é uma pessoa, uma mulher, que quer aprender, e um pai também, né? Então, um homem, uma mulher, pais, que querem aprender como ensinar os filhos a crescerem com princípios de base cristã, porque o mundo às vezes está muito complexo e os pais querem ter essa segurança dos filhos caminharem dentro dos princípios que Jesus ensina. Então tá vendo que a audiência pode ser diversa, que esse outro que você vai comunicar com ele, existem várias possibilidades de quem é esse outro, de quem é a sua audiência. Então primeiro você vai imaginar, ou seja, com quem você quer comunicar. Você vai anotar quem é esse outro, essa pessoa, a audiência que você quer alcançar. São mulheres? São homens? De qual faixa etária? De qual localidade? Ou você quer falar para os membros da sua igreja? Ou para as pessoas que fazem parte da sua equipe, do seu ministério, do grupo que você lidera?